Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Leuton César. Hoje vamos falar sobre a Constituição de 1988. Para falar sobre o assunto, recebemos o Dr. Francisco Rezec, que em sua carreira jurídica atuou como Procurador da República, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Chanceler da República e Juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Ministro, é um prazer imenso, uma honra muito grande recebê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista. Sou eu que lhe agradeço, né? Então é um prazer estar aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Cidadã, ou simplesmente Constituição de 1988, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Foi a 7ª Constituição do Brasil desde a sua independência em 1822 e a 6ª do período republicano. Participaram da Assembleia Nacional Constituinte 559 parlamentares. Ministro, o que significa para o Brasil, que saía de um período conturbado politicamente falando, e dando de presente esse documento para todos os brasileiros e brasileiras? Veja, algumas constituições foram feitas no passado por constituintes independentes e bem intencionadas, mas nenhuma Assembleia Nacional Constituinte foi tão pluriforme, foi tão variada na sua composição e tão absolutamente capaz de representar todos os segmentos da sociedade brasileira, todas as vertentes do pensamento dos brasileiros, como nação, como povo. Os trabalhos da Constituinte também foram bem conduzidos sob a relatoria de juristas como Bernardo Cabral, como Nelson Jobim e outros tantos. É claro que não se podia ter evitado aquilo que se considera o único grande e tradicional defeito da Constituição do Brasil, desde a Carta da Primeira República, pelo menos, e que é a extensão superlativa. É um documento grande demais, muitos tratam isso com humor, dizendo que a nossa Constituição lembra um catálogo telefônico. De fato, ela está entre os maiores textos constitucionais do mundo, em todas as épocas, mas não havia como evitar que acontecesse isso. Eram muitas as ideias que todos desejavam que aparecessem ali de algum modo, e todos podem crer numa coisa: o que a Constituinte peneirou, filtrou, fez cair pelas tabelas foi muito mais do que o que acabou aparecendo. Enfim, havia ideias, primeiro, descabidas numa Constituição, normas capilares, normas muito insignificantes, que não têm cabimento num texto constitucional. Entre as incontáveis propostas e sugestões que a Constituinte recebeu na época, havia idiotices também de variado tamanho. Tudo isso foi, enfim, jogado fora para se produzir, afinal, um trabalho seletivo, correto, digno daquele momento da vida política brasileira, mas, ao mesmo tempo, sem que se tenha podido reduzir mais a sua extensão. Enfim, ela saiu grande, mas não havia outra saída. Ministro Rezec, na sua avaliação, foi bom ou foi ruim desse modelo, ou no final ela realmente ajudou em vários processos da democracia brasileira? A Constituição de 88 criou vários mecanismos novos em vários setores da vida política, social. O que falta na Constituição de 88 é um enquadramento da política brasileira em padrões modernos destinados a evitar a corrupção, todos os desvios de conduta no processo eleitoral. Sim, é por isso que se fala tão firmemente nos últimos tempos em reforma política. A reforma política é por isso. Que a Constituição saiu deformada no que concerne à organização, sobretudo do processo eleitoral, da formação do poder, financiamento de campanhas, sistemas de voto, não é? Mas
houve várias inovações interessantíssimas do ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos humanos elementares, das minorias, a questão indígena foi tratada de modo exemplar, e a Constituição fez também alguns anúncios que, infelizmente, não se materializaram no curto prazo, nem no médio prazo, como a questão da reforma agrária. Nós ainda temos aspirantes à terra desejosos de trabalhar nela e de trabalhar honradamente por havê-la recebido da reforma agrária e não invadido e não, enfim, de algum modo ocupado por sua própria conta. Mas o governo não tem sido, ao longo desses 30 anos, não materializou, não tem sido eficaz em promover a reforma agrária, de modo que ainda existem terras improdutivas concentradas nas mãos de proprietários que absolutamente não estariam injustamente lesados se perdessem essa terra em favor daqueles que querem trabalhar nela. Mas, e outra coisa que também está exemplarmente disciplinada pela Constituição e por leis que se lhe seguiram, é a questão da preservação ambiental. E aí, já por uma questão também de execução, mas de execução mais logística, aí, em ponta de linha, a questão do policiamento, a questão da repressão, o governo não tem conseguido fazer com que se elimine esse flagelo que é a devastação da floresta, que é a corrupção das comunidades indígenas por aventureiros de toda espécie, por garimpeiros totalmente ilegais naquilo que planejam e naquilo que fazem. O Brasil não tem tido sorte, não tem sido feliz no que concerne primeiro a um enriquecimento coletivo que permita que as pessoas se sintam bem na atividade legítima que lhes proporcione o pão à custa do seu trabalho. Esse é o ponto. Daí tantas vocações criminosas. O crime comum no Brasil chegou a proporções assustadoras. Poucas vezes lá fora algum país terá vivido um clima de tamanha insegurança no que concerne ao crime comum. E às vezes me ocorre a ideia de que o criminoso comum é apenas alguém que, não encontrando outras oportunidades e vendo no poder público um mau exemplo, decide seguir esse exemplo, né? O mau exemplo do poder público é o primeiríssimo dos fatores de degradação do tecido social. Atualmente, o que ela representa diante de um novo cenário político de extrema polarização, porque aí você vê uma crise endêmica na política brasileira e nesse cenário, como a Constituição pode atuar? Fala-se até já em alteração. A polarização que hoje atingiu o Brasil nesses últimos meses, nesses poucos últimos anos, não é um resultado de algum defeito da Constituição ou da ordem jurídica. Nós chegamos, por força das circunstâncias, a uma situação de antagonismo, como se fosse uma rachadura no povo brasileiro, né? E vemos famílias divididas, vemos amigos de infância que já não se olham, vemos companheiros de trabalho que não se toleram por força da exacerbação dos sentimentos em matéria política neste momento. Quais as principais características nas áreas como direitos trabalhistas e direitos humanos, que o senhor até já fez uma referência que foi importante? E o senhor pode ficar à vontade em querer citar outros trechos da Constituição que privilegia nessa questão social no país. Sim, os direitos trabalhistas são assegurados desde cartas anteriores, eles estão melhor costurados agora e, sobretudo, a Constituição de 88 armou o Ministério Público Geral e o Ministério Público Especializado, por exemplo, do Trabalho, com instrumentos de ação e de controle que são extremamente eficazes. No que concerne aos direitos humanos básicos em geral, direitos humanos é uma expressão um tanto ambígua. Você poderia compreender
toda a ciência do direito como um conjunto de direitos humanos, porque é a seres humanos que a coisa toda se refere. O direito não é uma ciência construída para proteger minerais ou seres inanimados em geral. Ele visa proteger o ser humano na sua boa convivência com o mundo animal e o mundo vegetal e toda a história natural do planeta, né? Sem nenhuma forma de destruição que possa ser lesiva aos interesses da raça humana. Quanto aos direitos humanos elementares, aqueles que estão na Declaração Universal de 1948. Ministro Rezec, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Seus agradecimentos, então. Eu lhe agradeço por ter me ouvido, por ter encaminhado tão bem essas questões, Nelton. Ministro, eu que lhe agradeço mais uma vez a sua visita no nosso estúdio para falar sobre um tema tão importante que é os 30 anos da nossa Constituição. Eu lhe agradeço. Conversamos com o Dr. Francisco Rezec, com coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues, produção de Adriana Menezes e a colaboração de Kessia Carvalho. Eu sou Newton César e agradeço a você pelo carinho da companhia. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.